Imagine uma lavoura de café irrigado numa região onde chove pouco. O que aconteceria com esse cultivo se o agricultor suspendesse a irrigação no período mais seco do ano? Agora você vai conhecer uma fazenda que resolveu apostar nesse tipo de manejo e está conseguindo resultados surpreendentes. Para explicar como é que funciona esse trabalho, o Sandro Queiroz e eu fomos até o oeste da Bahia. Com planícies imensas e fazendas modernas, o oeste da Bahia já se consolidou como um dos principais polos agrícolas do Nordeste brasileiro. Uma região de cerrado na divisa com Goiás e Tocantins, que abriga rios de água limpa, cachoeiras bonitas e 2 milhões de hectares de lavouras. Destaque para as fazendas de soja, para os campos de milho e sorgo, muito algodão, frutas e o colorido do café. Aqui no oeste da Bahia, os cafezais se espalham por pouco mais de 15 mil hectares. São 37 fazendas que juntas colhem 470 mil sacas por ano. Todos os cultivos são de café arábica, lavouras muito produtivas e mantidas com irrigação. Fazenda Primavera, município de Luiz Eduardo Magalhães. Uma propriedade que mantém 300 hectares de café irrigado. A água é distribuída por esta grande estrutura que tem 600 metros de comprimento. O pivô de irrigação funciona como um ponteiro de relógio que vai girando sobre um eixo central. Olhando de cima, a imagem é de uma lavoura redonda, bem desenhada. Quem nos recebe por aqui é o responsável técnico da fazenda, o agrônomo Marcos Pimenta. Ele explica que numa região como essa, com pouca chuva e solo arenoso, irrigação é fundamental. A água para a gente é de grande importância, Vico. Sem irrigação aqui nós não cultivamos café. Nessa lavoura, os pivôs são acionados o ano todo de 2 em 2 dias, só parando nos períodos de chuva. A água é bombeada deste rio que corta a propriedade. Uma captação com vazão controlada, que só pode ser feita com autorização ambiental. Uma área dessa com café irrigado precisa de quanto de água ao longo do ano? Geralmente se utiliza de 550 a 600 milímetros hectare ano, que trocando em miúdos corresponde a 550 a 600 litros planta ano, que nós temos que aplicar. É bastante água. Sim, é bastante água. Além de exigir muita água, o uso dos pivôs gera gastos elevados com energia elétrica e manutenção dos equipamentos. Por isso, um bom manejo é fundamental, tanto para garantir renda para o agricultor, quanto para evitar o desperdício desse bem tão precioso da natureza. Vamos agora conhecer uma propriedade que já cometeu muitos erros com irrigação, mas nos últimos tempos se tornou referência no assunto. Situada no município de Barreiras, a Fazenda Lagoa do Oeste abriga 1.632 hectares de cafezais irrigados. A propriedade pertence a 2 grupos agroindustriais. Quem toca as lavouras no dia a dia é o gerente Rafael Ferreira. Quando vocês começaram a produzir aqui na região, já sabiam utilizar a irrigação? Não. Era um uso irracional da água, né? Irrigava-se todos os dias, excesso de água, tinha prejuízos operacionais. A irrigação exagerada todo dia, o ano todo, também trazia problemas para a qualidade do café. É que, recebendo água continuamente, a planta acabava emitindo diversas floradas entre agosto e dezembro. E com flores desiguais, os frutos não se formavam ao mesmo tempo, como explica o agrônomo Gui Carvalho. Essa planta aqui, por acaso, ela mostra isso, produzindo café com diversas fases de maturação. O vermelho está maduro, esse aqui é o verdoengo e esse é o verde. Uma mistura dessa não é boa. Não é boa, é ruim. Essa irregularidade dos frutos era a regra nas lavouras da fazenda, o que prejudicava o sabor do café, derrubando o seu valor de mercado. E o pior é que o objetivo da fazenda era fazer exatamente o oposto. Nós viemos aqui para produzir café especial. O que é o café especial? Seria um café de altíssima qualidade para exportação. Tem que ser fino, homogêneo, colhido no seu melhor momento, todo maduro.
Para enfrentar tantos problemas, em 2005 a equipe da Fazenda foi buscar ajuda de especialistas da Embrapa Cerrados. A unidade, com sede em Brasília, já vinha pesquisando novas tecnologias para a produção de café irrigado, como explica o agrônomo Antônio Guerra, um dos líderes do projeto. Inicialmente, nós começamos a trabalhar dentro da Embrapa e ficamos lá durante 4 anos trabalhando na pesquisa básica para aprender, para ver e para buscar os resultados que a gente queria. Em 2005, nós tivemos a oportunidade de mostrar para os produtores os resultados que a gente estava obtendo. E esses produtores se interessaram, então nós viemos no sentido de transformar aqueles conhecimentos da pesquisa em inovação aqui no campo. A Fazenda Lagoa do Oeste foi a primeira a adotar o pacote tecnológico da Embrapa, que envolve uma série de cuidados. O ponto-chave é um novo jeito de manejar a irrigação. Uma técnica simples conhecida como estresse hídrico ou estresse hídrico. É simplesmente a suspensão da água de irrigação, da aplicação de água, durante um período muito bem determinado do ano, onde a planta pode passar por esse estresse sem comprometer o seu desenvolvimento, sem comprometer a qualidade do café. E essa tecnologia é aplicada em toda a área da propriedade. O Dr. Antônio explica que a parada na irrigação deve ocorrer por 70 dias entre o final de junho e o início de setembro, que é justamente o período mais seco do ano por aqui. Segundo ele, a técnica tem várias vantagens. O principal objetivo é induzir a planta a produzir frutos mais homogêneos, que amadurecem ao mesmo tempo. Isso só ocorre porque no período que fica sem água, a planta iguala o desenvolvimento das gemas. São esses pontinhos que ficam nos ramos e que geram as flores do café. Quando você retira a água, a primeira coisa é parar o crescimento da planta. Mas as gemas continuam a se desenvolver. Quando a planta chega num determinado nível de estresse hídrico, o que acontece? Aquelas gemas adiantadas, pela falta d'água que ela está, ela não vai abrir. E a planta apressa o desenvolvimento daquelas gemas mais atrasadas, fazendo com que há um sincronismo no desenvolvimento da gema. E quando volta a água, o que vai acontecer? 10 a 14 dias depois você vai ter sua floração exuberante e bastante homogênea. Essa imagem bonita foi registrada no mês de setembro, logo após o período de estresse hídrico. Repare que as flores se espalham de maneira uniforme nos ramos da planta e todas têm praticamente o mesmo tamanho. Com o tempo, cada florzinha dessas vai gerar um fruto que ficará maduro entre abril e maio do ano seguinte. Bom, aqui nesse talhão, o doutor Antônio Guerra vai mostrar pra gente o resultado de todo esse manejo. O que a gente tem aí, doutor? Olha, o que a gente pode esperar com esse manejo é exatamente uma maturação uniforme, que é tudo aquilo que o produtor quer, sabe? Ou seja, colher o máximo de fruto cereja para tratar esse café como um café especial e ter um melhor lucro na sua produção. Na média, a fazenda consegue atualmente entre 60% e 70% de frutos tipo cereja. Depois de seco, torrado e moído, o grão rende uma bebida de qualidade e pode ser vendido com preço até 20% mais alto. Essa excelência é confirmada por quem entende do assunto. Paulo da Silva trabalha na classificação e no controle de qualidade do café da fazenda. É um café limpo, apresenta doçura na bebida, corpo, né, um corpo balanceado, uma acidez balanceada. Os nossos clientes procuram muito devido a isso. 70% do café da fazenda é vendido no exterior. Os principais compradores são Estados Unidos, Japão e países da Europa. O novo manejo da água também gerou aumento de 15% na produtividade das lavouras. É que com frutos mais uniformes, diminuiu o percentual daquele café preto conhecido como boia, um fruto que acaba secando na planta por ter amadurecido muito cedo. Nesta safra, a fazenda deve produzir 45 sacas de café por hectare, quase o dobro da média dos cafezais do Sudeste. E as vantagens não param por aí. A colheita aqui na fazenda ocorre entre os meses de abril e maio. É um trabalho rápido, totalmente mecanizado. Para retirar os frutos de 1.632 hectares de cafezais,
são necessários apenas 45 dias. Conforme vai avançando, a máquina chacoalha os pés de café, os frutos se soltam, vão correndo por esteiras e no final são despejados nesta carreta. Segundo Rafael, com o aumento do café do tipo cereja, essa operação ficou mais rápida e mais barata na fazenda. Isso porque os frutos maduros se desprendem com mais facilidade da planta. Com esse maior aproveitamento do café, reduzimos hora máquina. Então tínhamos 7 horas por hectare, hoje estamos gastando 5,3. Precisa de menos tempo para retirar tudo que está ali. Exatamente. E a principal redução de custos para a fazenda vem dos pivôs. Afinal, eles ficam desligados durante 70 dias. Menos consumo de energia e menos gastos com manutenção. Rafael, pivô parado representa o que em termos de economia para a fazenda? Em torno de 30% de economia no custo com irrigação. O que isso quer dizer assim em dinheiro? Em torno de R$ 320 por hectare. Ou seja, antes a gente tinha um custo com irrigação de R$ 1.020 por hectare, hoje estamos com em torno de R$ 700 por hectare. Vale lembrar que a Embrapa também recomenda uma série de outros cuidados para quem produz café irrigado. Adubação cuidadosa da lavoura, cobertura nas entrelinhas, no caso aqui feita com braquiária já ressecada, muito rigor no controle de pragas e doenças e, claro, o uso mais racional da irrigação ao longo do ano todo e não apenas no período de estresse hídrico. Então vamos provar o cafezinho do Cerrado, né? Isso mesmo. Fechando as contas, Rafael garante que o novo manejo aumentou a rentabilidade dos cafezais em cerca de 25%. E para isso contribuem o crescimento da produção, a melhoria da qualidade do café e principalmente a redução de gastos. É o que os agrônomos chamam de tecnologia de custo negativo. Geralmente as novas tecnologias vêm e trazem um custo acima do que a gente tem. Essa não, ela traz um custo negativo. E trabalhando com maior produtividade, maior qualidade, né? Então valeu a pena. Valeu a pena. Graças aos bons resultados de fazendas como esta, ao longo dos últimos anos, a tecnologia do estresse hídrico se espalhou por 1/3 das propriedades de café do oeste baiano. E como bem lembra o Dr. Antônio, além dos ganhos econômicos, esse manejo também traz benefícios importantes para a natureza e para a humanidade em geral. Porque quando se fala em manejo de irrigação adequado, em aplicação de estresse hídrico, nós estamos falando em economia de água. Água é um bem precioso, né? Um bem precioso e um bem finito. Que nós vamos ter que cuidar muito bem disso, se a gente quiser que nossos filhos, netos, bisnetos e assim por diante possam usufruir dessa dádiva que a natureza nos deu aqui na América do Sul. Tem que usar com inteligência. Com inteligência. Esse tipo de manejo só é recomendado para regiões que têm a estação seca bem definida. A tecnologia da Embrapa já foi adotada também por produtores de café de Goiás e de Minas Gerais.